Doutor Roberto. Olá! Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo maravilhoso, que honra receber o senhor. Eu falei para o senhor Imagina. já que assim, eu sou tão fã do senhor, mas eu sou tão fã do senhor, tão fã, Obrigado, obrigado, assim, imagina. vai ser uma live para te tietar hoje, porque Imagina, que isso? Não, certo? eu tenho ídolos jurídicos. E o senhor é um dos meus ídolos jurídicos. Eu sou Muito bom. extremamente fã do senhor. Fico até comovido, fico sem jeito, fico sem graça até assim, sabe? Mas Duvido, mas tô eu aí, quero, obrigado, agradeço, muito legal. quero primeiro te agradecer assim demais por ter aceito o convite numa sexta-feira à noite para vir bater um papo com a gente e contar suas histórias maravilhosas de tribunal do júri. Acredito que todo mundo que está entrando, que está chegando, já conhece o senhor por Não chama anos de de senhor, ministério. não. Vamos falar, vamos nos tratar por você, fica mais fácil, mais Então tá bom. direto, mais... Por anos de Ministério Público, é, assim, casos maravilhosos. E quando eu quis fazer essa live, eu conversei com a Camila, com a minha sócia, eu falei assim, acho que não tem ninguém melhor para contar causos do júri que nem você. Com Imagina, certeza. imagina. A gente ficou Do- muito tempo no júri, né? Eu costumo dizer que o júri me ensinou a viver. Me ensinou a educar filho, me ensinou a me relacionar com as pessoas, certo? Me ensinou a entender que todos nós temos estranhos armários dentro da gente. Estão ali, fechadinhos, em segurança, mas que algum vento ruim pode abrir um desses armários e liberar aquilo que de nós tem de pior, que é a violência, que é o ímpeto, que é o sentido de destruir o próximo, porque é opinião minha. Eu sou o Zé Teoria, sabe? Eu sou o Zé Teoria. Eu tenho teoria para tudo. Assim, né? Mas eu acho que, como o homem, o ser humano, né, nós, seres humanos, primatas, humanos, Homo sapiens sapiens, né, como nos classificam aí, nós somos a única espécie animal do planeta que tem consciência da própria morte. é, O cachorro não sabe que vai morrer. A lagartixa não sabe que vai morrer. Certo? O camarão não sabe que vai morrer. Nós sabemos que vamos morrer. Se a gente sabe que a é. gente vai morrer, imediatamente a gente sabe também que nós podemos matar outro. Não por uma disputa de predador e caça. Nós não estamos numa escala alimentar assim, olha, a onça caça o jacaré no Pantanal, o leão caça o gnu lá, a leoa caça o gnu lá na África. Para se alimentar não tem nada contra o gnu. Tanto que quando ela está alimentada, ela anda entre eles, não há nenhum problema desses bichos com outros animais. Você não conhece nenhum castor serial killer, você não conhece nenhum ornitorrinco psicopata, certo? Tudo isso é o que nós ganhamos com se a razão nos tornou a espécie animal mais eficiente do mundo, certo? Nós não estamos falando dos insetos, certamente, que são muito mais numerosos do que nós, né? De alguns outros animais, como o rato, por exemplo, mas nós somos eficientes nisso. Só que isto nos dá a ideia de que a eliminação do outro pode resolver todos os nossos problemas que aquele outro está nos causando circunstancialmente até. Desculpa te cortar, doutor. Eu sempre Imagina? falo para o meu marido uma coisa que a gente nunca pode falar, que a gente nunca vai matar ninguém. Não, não. É, é, Eu acho, eu mas falo, eu iria, viu? Desculpe, desculpe desculpe, eu não deveria ter te interrompido, pois não. não, não, era isso que isso é uma coisa que a gente nunca pode afirmar na vida, que a gente nunca vai matar ninguém. Eu acho que a gente não pode afirmar nunca que a gente vai cometer qualquer tipo de crime, porque De o crime, que nos faz dentro do crime são uma série de circunstâncias que nos envolvem. Eu jamais traficaria droga, será? Suponha que você estivesse sozinha,
com teus filhos doentes, você não tem nenhuma opção de, bom, não aparece aquela coisa fácil. Não é fácil, mas teoricamente te possibilita ganhar alguma coisa sem você sair da tua casa, você vai E é vender verdade. aquilo. Você não vai se sentir uma traficante de droga, certo? Você vai se sentir com a mãe que está defendendo a sua existência dos seus filhos. Você não. Porque essa coisa, eu sou um traficante, sou o inimigo da família. Isso não existe. Isso é criação pequeno burguesa. Exato. Nós não temos coragem para cometer crime. Eu demorei muito tempo para aprender isso. Você tem coragem de matar alguém? Não. Eu não tenho coragem de pisar numa lagartixa. Nem barata eu mato. Quanto mais eu vou matar uma pessoa. Coragem. Nós estamos falando de coragem. É diferente da palavra motivo. Exato. Você tem motivo? Bom, aí tudo muda. E o motivo não é daquele que vai sofrer a violência, daquele que vai praticar a violência. Alguns motivos são até respeitáveis. Por exemplo, imaginasse que alguém matasse o Adolf Hitler em 1937. Estaria uma tragédia lá. Ou pelo menos uma tragédia daquele tamanho. Mas ao mesmo lado tem aquele camarada, o feminicida, que mata mulher, por desprezar a Por mulher, ser, não sei, certo? em razão do Em sexo. razão do sexo, do gênero, assim, né? Que é uma motivação absolutamente abjeta. Agora, o fato é que todos nós temos um núcleozinho, um botão vermelho que pode sim ser acionado. E Eu concordo plenamente. o que eu aprendi é que nem nós sabemos onde esse botão fica. Você pode suportar o insuportável. Tá. Mas de repente aquilo lá te transforma, te deixa de uma outra situação. Eu fiz 5 júris de esquartejamento. Você pensar no esquartejamento, se alguém na sua casa assim gosta de cozinhar e já trinchou um porco, por exemplo, vai perceber que nós somos animais grandes. As nossas articulações são grandes. Se cortar um fêmur não é mole. Você precisa de um instrumental específico para isso. Não tem instrumental nenhum. É uma faca tosca, é um cabo de enxada. Por que a pessoa... E todos eles disseram assim, eu não me lembro. Eu lembro É a adrenalina do momento. Eu acho que dá, a gente tem um curto-circuito cerebral, assim, sabe? Um deles me falou assim, eu só me lembrei quando eu estava sentado num lugar que alguém me deu um tapa na cara, eu estava coberto de sangue, eu já não sabia mais o que eu tinha feito, e muita gente chorando perto de mim. A pessoa foi tomando consciência do que fez, enquanto ela era acusada do que ela tinha feito. Olha que loucura. Mas os 5, doutor, é um padrão? Todos eles disseram que houve um momento... Olha que loucura. Nenhum deles chegou e falou assim, olha, como é que você começou? Essa é aquela pergunta que todo mundo, aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm. Por onde você começou esse cortejamento? Você começou a cortar o frango pela asa ou pela coxa? Eu não lembro. Eu lembro que eu saí de casa, eu lembro que eu trabalhei, eu lembro que eu fiz não sei o quê, que eu paguei uma conta não sei aonde. Aí dá uma confusão na minha cabeça, assim. É muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Que loucura. Com um deles, um dessas pessoas que esquartejaram, uma mulher, por sinal, eu encontrei com ela anos depois na penitenciária. E ela ainda não se lembrava. Ela falou assim, você me conta como foi? Eu falei, não sei como foi, não estava lá.
Eu não assisti. Eu não posso falar por você, né? Eu posso falar por você. Eu falei assim, eu não lembro. Eu não consigo me lembrar. Eu sei que eu estou aqui por causa daquilo. A, a, a estadia no júri me deu, assim, a ideia que a gente vive num ambiente altamente criminogênico. Primeiro, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela aceita o castigo físico como forma de instrução pedagógica doméstica. Quem é a mãe exemplar? É aquela mãe severa, que cobra a lição do filho, certo? Que uma vez uma me disse que o filho tinha que ler um livro lá, salvo engano, era Iracema. Como ele não leu tantas páginas, faltaram tantas páginas, e a professora mandou um recadinho para ela no caderno, ela deu tantos tapas quantas páginas eram as que estavam faltando para ele ler. E falou isso como se fosse um critério objetivo de punição. Falei, meu Deus, que absurdo. Mas nós admitimos a violência. Quando surgiu a Lei da Palmada, eu falei muito sobre isso. Eu me lembro de estar falando numa universidade, levanta lá um camarada. Ele estava com a veia do pescoço assim, estufada. Ele vai agora desentupir aqui. Eu apanhei da minha mãe todos os dias, porque eu era uma criança muito levada, e estou aqui. Então, a fala padrão, E estou aqui. Aí eu cheguei para você. Tá, se você não tivesse apanhado, você estaria onde? Você não tem essa... Exato. E outra, estar aqui não é o suficiente. Você tem que estar aqui bem. Exato. Né? Então, nós admitimos o espancamento. Nós somos famílias extremamente violentas. A violência doméstica, o homem brasileiro, eu estou falando agora do homem, sexo masculino. Eu acho que o homem brasileiro deixa demais a desejar. Nós somos homens de baixa qualidade moral. Nós não sustentamos nossos filhos, nós temos mais de 11 milhões de famílias monoparentais, não pagamos pensão, certo? Somos irresponsáveis, né? E somos agressivos. O Brasil é um dos top 10 no mundo de violência doméstica. Só que a violência doméstica ela é presenciada pela prole, todos estão assistindo. E essa violência doméstica ela se protrai por anos. Muitas vezes vai a vida inteira. Aquela criança que está vendo aquilo ali, ela começa a aprender que a violência é uma forma... É normal. É uma forma de solução de conflito. Certo? Então você começa a naturalizar a violência. Certo? Aparece um maluco fazendo o sinal de arminha, certo? E isso é visto como algo, olha, escuta, nós estamos... Aumentou 30% o consumo, a venda de armas de fogo no Brasil. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque você está armando muita gente sem a menor condição de estar armada. Ter a arma é algo que te traz uma responsabilidade gigantesca. Você tem... Porque a arma de fogo, eu dizia isso e digo isso sempre, é o único engenho humano feito para matar gente. Você não conhece ninguém que acenda uma churrasqueira com a ponto .40, com 38. Você não conhece ninguém que dá um tiro na churrasqueira e ela acende. Você tem arma na tua casa, as pessoas têm medo da arma, porque a arma pode matar gente. Ela é feita para matar gente. E nesse caldo de cultura de extrema violência, nesse caldo de cultura em que a violência ela é aceita, uma vez, eu tinha cabelo ainda, né? E eu já tive cabelo, já usei calça 38, as pessoas não acreditam nessas passagens. Eu também já usei 38, E
Não, conversando lá com as advogados, um monte de gente assim. E uma falou que ela ensinou o filho dela a comer beterraba. Comeu beterraba no tapa. Que loucura. Cria trauma, Sabe? Nenhuma coisa, Porque a nossa capacidade de conversa é pequena. Se você for pensar na média das pessoas, e isso também foi uma outra teoria que eu acabei formando no júri, de tanto observar as pessoas, assim, a média das pessoas tem uma variedade vernacular muito baixa. As pessoas têm lá 100 palavras para comunicar tudo da vida. Para arrumar emprego, para perder emprego, para trabalhar, para namorar, para ficar, para transar, para desfazer o namoro, para educar filho. É muito pouco. Então, quando acaba esse arsenal de palavras, o que sobra? Porrada. A violência. É aquela história da mãe que chega para o filho assim, com você não tem mais conversa. O que ela está dizendo? Que ela não tem mais arsenal vernacular, ela não sabe mais o que dizer a ele, para ele comer aquela maldita beterraba ou não comer. Ele vai comer aquela beterraba. Ela vai entrar por algum lugar dele, ela vai entrar. Certo? Vai entrar na base da violência, Nem que entre com sangue, né? Porque cada vez que aquele moleque sentar, aquela criança sentar na mesa, ele vai ter um momento, vai ali viver um momento de terror. Né? Mas é a mãe que está ensinando. Nós autorizamos a violência. A violência não é para a gente um desvalor. Eu acho que esse problema é um problema que está na base da nossa formação social. Assim. Nós aceitamos a violência. Não só aceitamos, nós estimulamos a violência. Não a violência regrada, eu acho um horror esse MMA, certo? A minha mãe me ensinava sempre, a vida inteira, e a gente, quando era moleque, a gente tinha uma regra na briga. Caiu no chão, parou. Caiu, parou. O MMA é o oposto. Bater em alguém que está deitado, que está caído, é muita covardia. Mas vão lá e destroem o cara que está caído. É um horror ver aquela luta. Mas pelo menos é uma luta regrada. A nossa violência é uma outra violência. Aquela violência que se passa no interior das nossas casas. Certo? Eu me lembro, e hoje, só hoje que a gente pensa nisso, né? Eu vim numa cidade muito quente, de Ribeirão Preto. Quente pra chuchu mesmo. Nossa, Ribeirão Preto gruda o sapato no asfalto. Assim. Tão quente que é aquele treco lá. É quente. É quente. E naquele calor medonho, muitas meninas iam de saias muito compridas. Hoje, eu imagino, elas estavam ocultando marca de espantamento. De chinelada, de cinta, certo? A gente ainda, nós temos ainda muita gente que aceita e prega religiosamente, inclusive, que deve se usar a vara, que deve se impor o sofrimento, que a criança tem que sofrer, tem que doer. O que está por trás disso? A legitimação da violência. Bom, em primeiro lugar, a violência no Brasil ela é legitimada. Isso é um horror. Isso nos torna muito próximos à violência real. Daí para dar uma facada para ele, daí para estuprar. Para concretizar, né, um crime, Porque o que caracteriza a violência física? É eu te desrespeitar enquanto pessoa. Eu não respeito o teu limite físico. Se eu não respeito o teu limite físico, eu não vou respeitar também a tua dignidade sexual, não vou respeitar a tua integridade corporal. Eu vou te tratar como objeto de manipulação. Eu que sou mais forte. E aí o forte é no sentido de força física mesmo. Não é a força moral, a força... Não, força física. Por que a mulher morre de medo quando vê o marido dela bebendo demais no bar? Porque sabe que vai chegar e vai... Desculpe a expressão, vai virar merda.
É. Né? Ele começa a ficar mais nervoso, ele começa a ficar mais possessivo, ele começa a ficar mais ciumento, ele começa a E ficar paranoico. doutor, quais foram os casos assim, mais, não, sem citar nomes, mas casos mesmo, quais foram os mais chocantes assim? Olha, os mais difíceis... Mesmo aqueles que você, mais difíceis, mesmo aqueles que eventualmente o senhor pediu absolvição, chegou a pedir absolvição, não sei. Os mais difíceis são aqueles casos das Deixa eu só pessoas te perguntar, comuns. o do Papai Noel, era você? Foi eu. Era, né? Eu fiz o júri, porque como o caso demorou muito, o júri foi feito por um promotor aqui de São Paulo brilhante, o Felipe Zimmermann, que é um cara 10. O pior júri, por exemplo, aquele júri do Mega Bandido, isso é fácil. Porque é só trabalhar juridicamente aquilo e acabou. Você não está pensando, olha, ele tem 180 anos de pena, mais 10, mais 5, mais 8, mais 20, não vai fazer diferença. Agora pensa naquele camarada de 35 anos, 40 anos, o brasileiro médio típico. Ele tem 35 anos, ele mora lá depois do Deus me livre, ele demora 3 horas no trem, ele come mal, ele tem um suporte calórico baixo, ele mora em condições hostis. Né? A vida dele é um horror. Ele não tem prazer nenhum na vida dele. Ele tem um chefe que pisa nele. O trabalho dele é enfadonho, é um trabalho que não tem nenhum sentido de engrandecimento. Né? Esse cara, ele está passando por uma moagem, até que um dia ele está lá no bar, que é o único lugar onde pessoa pobre pode ir. Não tem parque para gente pobre. O parque de gente pobre é o boteco. Né? Ele está lá no boteco e alguém fala alguma coisa que aperta o tal do botão vermelho nele, certo? E ele faz uma tragédia. No dia seguinte, vem lá, estampado no jornal, matou por uma garrafa de pinga. E você vai ver realmente tem uma garrafa de pinga, tem a dose de pinga. O cara foi receber uma pinga, o outro foi tomar a pinga dele, ele não gostou e acabaram discutindo, ele matou. Porra, Mas não foi a pinga, né? Alguém mata por pinga? Mata. Não, então por qualquer coisa. Mas quem mata por uma dose de pinga tem um currículo de violência. Esse cara não chegou agora, não começou matando por causa de uma... Né? Aí você vai concluir, você vai percebendo que, na verdade, ele foi destruído. Ele foi se despersonalizando. Aquilo lá, para ele, foi insuportável. Uma vez eu tive um caso muito interessante de um preso que matou outro por causa de uma colher. Uma colher. Nossa, caiu o mundo. Meu caso, para mim, os dois já presos, o que morreu e o que tinha matado, portanto, não havia a necessidade de se provar reincidência, já estavam presos. 80% do trabalho punitivista estava feito. Aí eu comecei a bater bola no processo. Vamos ver por que ele fez isso. Por que ele estava condenado? Ele estava condenado por uma série enorme, gigantesca de estelionato. Esse cara não é uma pessoa violenta. Ele ficou. Tá bom, a cadeia nos personaliza. Quem já foi e visitou preso em qualquer cadeia do Brasil sai de lá. Sabe que ambiente que é. Nunca mais vai deixar ninguém entrar lá dentro. Não é? É tão ruim, só não interessa o que ele fez. Ele não poderia estar. Ninguém poderia ser tratado dessa forma. No dia que eu vi uma sessão de apartamento do filho da mãe na penitenciária feminina de São Paulo, eu pensei que naquele dia eu fosse morrer. De tristeza. Eu nunca vi uma cena dela. Eu nunca tinha assistido uma cena daquela violência. Ela estava sendo apartada do filho, não porque ela fosse uma mãe desidiosa, não porque ela fosse uma mãe não porque ela fosse negligente, porque ela estava presa.
E esse filho viveu com ela meses na prisão. Qual foi o endereço dessa criança? A prisão. Onde essa criança nasceu? A prisão. Você acha que isso não vai ter uma marca, Um X reflexo. histórico nessa criança? Assim? Onde Pro você resto da nasceu? vida. Na cadeia. Vai pro resto da vida. Pro resto da vida. Aí eu fui vendo esse cara. Fui percebendo que ele não era uma pessoa temida dentro da cela. Muito pelo contrário. Aí você começa a imaginar. Ele está numa cela superlotada. Ele estava numa cela com 45, com capacidade de 20, uma coisa assim. As pessoas não têm ideia do que é isso. Imagina que é como se tivesse uma rede com muita gente, com muito mais gente do que cabe na rede, certo? E todo mundo vai embora para sua casa. Lá não, você vai morar lá. Você vai ficar 20 horas do dia fechado numa cela. Com num calor de 900 graus. 900 graus, em condições sanitárias medonhas, um lugar infestado de rato, de barata, com gente que você não conhece, com gente que você nunca viu, com gente que te hostiliza. Você vai perdendo a dignidade. Você não pode olhar para nenhum funcionário nos olhos, que está sempre de cabeça baixa, de mão para trás. Você tem que andar no pátio o tempo todo, você não pode parar no pátio, porque é uma regra que é proibido parar, você tem que ficar andando. Né? Esse cara foi chegando no limite e falou assim, comer com a mão eu não como. E com a mão quem come é bicho. Aquela colher para ele era a única vida dele que ele tinha entre a humanidade, entre ser humano e ser animal. O animal irracional. Assim, que era o que ele se quer, com a forma que ele era tratado. Falei, puta vida, como é que eu vou carregar isso para as pessoas? Né? Como é que eu vou dizer isso para as pessoas? Porque é muito fácil você chegar assim, olha, tá aqui, isso é o fim do mundo, isso, sabe? O cara tinha perdido tudo. A colher era a última coisa. Era a dignidade. Era a dignidade a Camila dele. falou isso. Se você não pode falar em legítima defesa, se você não... Mas você pode falar numa violenta emoção, você pode falar que ele estava defendendo um valor que para ele era o último que ele tinha. É que é muito difícil para quem não conhece esse ambiente. Eu conheço esse ambiente, o senhor conhece esse ambiente. Saber exatamente o que é isso. Aquilo ali é o que você falou, é um submundo. Aquilo ali é uma realidade paralela, né? Eu falo que aquilo é um submundo no sentido quase físico da expressão. É um mundo que está abaixo do mundo que a gente vive. É como se nós imaginássemos um monte de gente, certo? Vivendo, é isso mesmo. Homens e mulheres. À margem. E adolescentes. Porque isso também ocorre nas instituições correcionais. Né? Então, esses casos não terríveis. Eu tive quando eu pegava esses casos assim, eu ficava absolutamente envolvido com esse tipo de caso, porque eu pensava o seguinte, nós estamos falando dos invisíveis, né? Dos ninguéms, daquelas pessoas que não tem visita. As pessoas acham que os presos, não, 10% dos presos têm visita, nem isso. Né? As famílias são desestruturadas, é caro visitar, leva o dia inteiro, as famílias têm que trabalhar, têm que cuidar da vida, não é essa colônia de férias que muitos tentam convencer a população que seja. Né? Então, quando vinha esses invisíveis, um outro caso que eu tive que me deixou muito marcado foi 2 moradores de rua, um matou o outro por causa do cobertor. Aqueles cobertores velhos e tal. Mas ou é isso, ou é o frio. É o frio da noite. Eles, na época, havia, e hoje eu não sei se há, mas porque eu estou um pouco distante dessa área, havia rondas da guarda municipal que jogava água. Joga. Ou seja, o frio aumenta. O frio se torna enregelante. Mas ele matou por causa disso. Mas é a única coisa que ele tem.
Quando você não tem nada, qualquer coisa é muito. Há uns meses atrás eu conversei com uma senhora cujo barraco foi levado pela chuva. O que a senhora perdeu? Tudo. Como tudo? Tudo. Eu tive tempo de sair com as crianças. Eu fiquei com meus filhos. Perdeu tudo. Aí você fica olhando, como que é possível alguém perder tudo? Como é possível? Pense você perder todas as suas roupas, os seus móveis, os seus documentos, as suas memórias, né? Tudo. Você está assim com duas crianças, de mão dada com ela, indo para onde? Você não tem para onde ir. É. Aí você vai exigir que essa pessoa atue dentro do ordenamento jurídico. Não tem, não tem como. É impossível. Eu e a Camila, que é minha irmã, é sócia, a gente sempre fala isso. A gente tem um amigo, que é o seu Geraldo. Ele é um morador de rua. E uma conhecida nossa brigou uma vez com a gente, falando que a gente incentivava a mendicância. Porque toda terça-feira a gente atende um cliente lá na República e a gente acabou se tornando amiga dele. E a gente ajuda dentro do que a gente pode toda terça-feira. E a gente explicou para ela, falou, não é incentivar, é exatamente isso, é não ter nada, não é? É o que o senhor falou, perder tudo. Para ele, aquilo é tudo, é uma loucura. Eu perdi tudo, Exato, é o universo dele aquilo. Eu não sei, eu não estou incentivando nada, porque eu não sei o que é viver. Eu tenho um teto, eu tenho um apartamento, eu tenho uma profissão, eu tenho um escritório, eu não sei o que é a vida daquela pessoa. Se aquela pessoa mata alguém, eu não posso julgar ele com os meus olhos. Não, os meus olhos são diferentes. Um dos casos mais duros que eu tive na minha vida, que me mudou completamente, mudou a minha vida. Eu trabalhava em Ribeirão Preto e trabalhava na área de adolescentes infratores e fazia alguns poucos júris. Mas eu basicamente trabalhava na área de adolescentes infratores. Eu conhecia todos eles. No final dos anos 80, a cocaína entra no Brasil como se fosse um tsunami chegando. E ela entrou injetável. O pessoal foi descobrir que podia cheirar cocaína depois da AIDS, depois que muita gente morreu por compartilhamento de seringas infectadas. E se morreram artistas, se morreram gente, morreu um monte de gente miserável. Morreu gente miserável, tanto que a gente assim, sabia que esses meninos de rua morriam porque eles deixavam de voltar trazidos pela polícia por pequenos furtos que eles praticavam. Um deles era mais alto que os outros. E era nítido que ele era mais velho. E um dia eu virei para ele e falei assim, como é que você chama, rapaz? Ele falei assim, o meu nome é Ivan. Ivan, qual é o teu sobrenome? Eu acho, eles falaram para mim que meu sobrenome é Meneia. É exatamente isso. Como falaram para você? Você não sabe teu nome? Assim, saber, eu não sei não. É muito triste isso. A história vai piorar. E a gente conseguiu saber que ele havia sido criado numa entidade de abrigo, e essa entidade de abrigo não providenciou nenhum documento para ele. E um dia ele saiu e também não foram atrás. E foi um custo descobrir essa entidade de abrigo, depois de várias passagens que ele teve conosco. Se não some. E esses meninos de rua tinham o meu telefone, porque não tinha celular na época, não tinha rede social, né? E a violência policial já era uma realidade. Eu falei assim, um de vocês tem que escapar e ligar para mim. Não tem outra forma. Não tinha celular, tinha que ligar na minha casa. E várias vezes me ligaram, várias vezes eu fui, várias vezes assim.
muita confusão, e um belo dia me ligam, mas me ligam do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP. Doutor, e quem é um amigo que estava estudado comigo lá em Ribeirão Preto, eu fui criado, mas praticamente minha vida passei lá. Tem um menino aqui que quer falar contigo, Tardelli. É um menino que chama Ivan. Puta, Ivan. Na hora eu liguei o Ivan. E olha, vem hoje porque o estado dele é terminal, é crítico. Eu fui até o ambulatório, tinha quase um cadáver, assim, já na... E ele virou muito, falou assim, ele me chamou de tio aquele dia, né? Ô tio, eu queria morrer, eu vou morrer, eu sei que eu estou morrendo. Mas eu nunca tive uma festa de aniversário, não sei que dia que eu nasci. O senhor faz uma festa de aniversário para mim, faz de conta que eu nasci hoje, no dia que eu vou morrer? Fiquei olhando. Se você leva uma tijolada na cabeça, assim. Aí eu saí correndo, fui nessas padarias de vila, comprei um bolinho, comprei um chapeuzinho, corri de novo pro hospital, distribuímos lá para os enfermeiros, foram muito solidários. E o Ivan morreu naquela noite. É. Naquele dia eu saí de lá. Não, isso não é Que história triste, meu Deus do céu. Isso não é um mundo. Eu não posso. Eu não posso ser aquele promotor que eu fui até hoje. Eu tenho que mudar. É o que eu sempre falo do lado, desculpa cortar o senhor, é o que eu sempre falo do lado criminal, que todo mundo, porque bandido bom é bandido morto. Eu falo, a gente não pode julgar com os nossos olhos. É exatamente isso que o senhor está falando. Eu não estou defendendo bandido, eu não estou defendendo impunidade. Crime, não é, não. Exato, Não é mas cada caso é uma circunstância. Óbvio que tem que ser punido, mas nós tivemos berço, nós tivemos uma estrutura familiar, é muito mais fácil julgar uma pessoa como nós do que uma pessoa que não teve dignidade, por exemplo, que nem esse menino. É óbvio que essas circunstâncias... Exato, essas circunstâncias têm que ser levadas em consideração na hora do julgamento. Ele deve ter morrido com uns 20 anos de idade, foi tratado como quem tinha 15 anos. Indigente. Que tragédia. Mas aí eu comecei a entender que as pessoas que estão envolvidas na criminalidade não devem ser estimuladas a isso. Claro que não. Ninguém está falando isso. Por favor. Exato. Mas nós não podemos, em nome do combate à criminalidade, retirar a dignidade humana de quem está sob o efeito da lei penal. Olha, não é possível que agora, numa pandemia, nós estamos chegando a 100 mil mortos. Vamos chegar a 100 mil mortos no interior de amanhã. Olha, nós temos 100 mil mortos. Não é possível que a gente não tenha ideia de que nos ambientes confinados, insalubres, infectos, como são as cadeias, nós não podemos ficar enfiando gente. Porque não existe em nenhum ordenamento jurídico do planeta, mesmo aqueles que têm a pena de morte como resposta penal à prática do crime comum, a punição pela morte por abandono. Preso fica doente, doenças pulmonares, doenças de pele, sarna é comum nos presídios, tuberculose, as pessoas falam, pô, tem muita tuberculose em presídios. Nós tivemos vários casos já no escritório de presos tuberculosos e que não conseguimos soltar porque a impressão que dá é que a tuberculose é uma doença que não existe mais, existe e mata. E é altamente ela vai se contar, as pessoas têm uma fase de contágio muito forte. E nós não estamos conseguindo tirar agora o pessoal da pandemia. Não é possível. Nós estamos tratando de uma outra forma. Uma vez eu tive um caso muito interessante, o caso me marcou muito. Ele ficou foragido
18 anos. 18 anos foragido, olha que loucura. No júri, eu perguntei a ele, eu fiz a pergunta, e fiz aquela pergunta impositiva, assim, né? Onde o senhor ficou nesses 18 anos? Eu fiquei no inferno. Eu fiquei no inferno. Aí ele começou a contar. E a história que ele contou foi uma história assim, ele cometeu o crime, ele matou um investigador de polícia, ele não sabia que era, ele disse que não sabia que era investigador, ele estava num bar, que falaram para ele que era a polícia, aí eu comecei a correr. Ah, e deve ter ficado no inferno mesmo. Aí o primeiro lugar que você vai é para casa da tua mãe, mas não dá para você ficar muito tempo lá. Teus irmãos põem para fora, porque você não haria. Aí ele virou para mim e falou assim, sabe o que eu fazia? No que eu me especializei, doutor? Não. Me especializei em roubar a barraca da feira, andando por baixo das barracas, que nem rato. Eu virei um rato. Durante 18 anos. Eu olhei para ele e falei assim, doutor, eu nunca recebi uma carta, eu nunca tive nada, fui ficando, ninguém me via, eu fui ficando invisível, fui ficando na cor da parede. E aí, o que havia um dado curioso no processo, eu disse, eu me lembro muito bem, nunca vou me esquecer, é que ele não foi recapturado, ele se jogou dentro de uma viatura. Ele entrou na Ele não viatura. aguentou. Ele não aguentou. Mas... É. Aí ele virou, e na época havia assim, foi quando aquele juiz Nicolau havia se reapresentado, ele fugiu e se reapresentou. E ele virou e falou assim, tá vendo aquele bacana? Rico pra cacete e tal. Ele não aguentou ficar foragido, porque ele não aguentou o inferno que é a fuga. Ele voltou. Eu não tinha mais para onde voltar. Porque eu perdi tudo. Perdi todos os contatos. Aí eu virei para ele e falei, mas o que você espera acontecer daqui hoje? Eu falei assim, doutor, eu pelo menos hoje eu tenho algum endereço. Eu moro no X tal da penitenciária. Se o senhor mandar uma carta, eu recebo. Ele falou aquilo. E, nossa. É tão longe da nossa realidade. Aquela frase dele me marcou muito. Se o senhor mandar uma carta, eu recebo. É tão longe da nossa realidade. É isso mesmo. Eu voltei para o mundo. É. Aí eu olhei para os jurados. Todos os jurados estavam com os olhos estufados de lágrimas. Assim, né? Vixe, isso aqui... Claro que não pode acontecer no júri, que as pessoas não podem... Mas como é que eu vou impedir alguém de não ser... Alguém se emocionar? Como que eu vou... Não é uma chavinha. E absolveram ele? Absolveram, né? Porque na hora que ele falou aquilo, eu olhei para os jurados e eram aqueles jurados tudo um cara de brabo, aqueles homens, aquelas mulheres, tudo assim, sabe? Nem funcionário público, tudo chefinho nas repartições públicas que trabalhavam. Né? Eles não esperavam aquela pancada. Mas 18 anos ele teve, né? A punição dele. 18 anos fugindo. O juiz que presidiu o júri, um cara muito bacana. Eu olhei para ele, ele falou assim, ó, ele foi choque. Ele falou assim, Tardelli, se condenar, eu vou fazer que não, velho. Porque ele mostrou pro Conselho de Sentença de uma forma muito dramática que a punição que ele poderia ter sofrido, ele sofreu muito maior do que aquele que ele sofresse se ele condenado fosse pela lei. Ele teve 18 anos de punição. E estão perguntando para onde que ele foi, doutor? Ele recebeu o alvará de soltura, sou feliz da vida. Agora eu estou solto. Agora eu posso ter o endereço. Porque você não podia. E eu ia pedir, e eu falei assim, nossa, olha como que o jurado sabe. Como que o jurado é mais sábio que o juiz comum? Como que o jurado ele julga melhor que o juiz comum? O juiz togado. Eu ia pedir para ele uma pena de 6 anos. Ele sofreu 18. Então o pessoal fez as contas, falou assim, tá zerado.
Já sofreu o suficiente, é. Já sofreu o suficiente. Né? Aí eu olhava assim para as pessoas, todo mundo comovido com ele, porque a ideia que ele passou é que ele era um cara de princípio, era um cara que um dia na vida dele fez acontecer uma tragédia. Né? Isso no cinema, os roteiristas chamam de plot point, que é aquelas viradas que dão a história, assim, sabe? O plot twist. É. E a virada dele aconteceu, só que aconteceu uma virada que destruiu a vida dele. Né? Estas situações que, por exemplo, você vai fazer o julgamento famoso da menina e tal, acusado de ter matado os pais, monte de doutor, temos mídia. 10 minutos. Né? O senhor podia... Porque com uma hora cai a live. Então, nesses 10 minutinhos, fazer esse júri não foi difícil, foi complicadíssimo, pela pressão externa que ele tinha. Midiática. Mas o caso em si era um caso que não me deixava com nenhum dilema ético. O horrível é você entrar num julgamento e falar assim, puta, o que ele teria? Um dos casos que eu tive, entra um senhorzinho muito quebrado. Muito. Aqueles carro velho, faltando roda, sem porta, sabe? Ele estava e tinha dado 8 ou 9 facadas nas costas do vizinho. Então foi denunciado por motivo fútil, meio que impossibilidade de defendido. Ele está lá, chega lá. Mal andava. Mal andava. Na hora que ele entrou, eu falei, o que aconteceu aqui? Porque sabe aquelas horas que você quer subir? Puta, eu podia estar fazendo outra coisa. Eu prefiro estar palitando o dente da onça agora, lá no zoológico, do que estar fazendo. Você sai do corpo, você fica se olhando de cima. Aí ele vira e fala assim, ele confessa o crime, matei sim. Você está arrependido? Eu estou demais. Estou demais. Se eu tivesse matado ele antes, ele não tinha feito com minha filha o que ele fez. Ele pegou minha filha na marra. E minha filha engravidou. Bom, já seria um motivo para a gente... Opa, vamos analisar. E a minha filha Quantos anos? E minha filha está aqui. Na hora que a gente olhou para filha, todo mundo olhou, né? Era uma adolescente deficiente mental profunda que ficava numa cadeira de roda. Então, reconheci o ambiente. Na hora que eu vi aquilo, quem vai condenar esse cara? Ninguém. Igual naquele filme do Almodóvar. Nem a Torquemada condena. É impossível condenar isso. Ninguém condena. Aí na época eu estava assim, eu era menos careca do que eu sou hoje ainda, né? Aí eu falei assim, vamos pensar numa coisa. Se alguém de nós aqui imaginou que no lugar dele faria a mesma coisa... Diferente. Então, nós temos que pensar em não condená-lo. Se alguém aqui achou que não, que ele fez errado e tal, eu não vou dizer que ele errou. Porque o júri ele tem a vantagem de julgar acima do caso. O júri é um julgamento social. Na hora que ele tem um poder soberano, né? Ele tem um poder. Ele julga acima Ele julga acima. Não é que ele julga contra a lei. Eu acho que ele julga panorâmica acima da lei, não fora da lei. Ele está acima daquela coisa do chão, do Código Penal. Nós temos do tecnicismo, né? As excludentes supralegais, aquelas que não estão descritas, mas que nas relações humanas pode acontecer. Como não? Nesse dia eu fiquei assim, mas olha, eu olhava para o juiz olhava para mim e falava assim,
se vira, cara. Porque eu falei, não. E acabou sendo absolvido por unanimidade. Ninguém teve coragem de condenar aquele senhor. Diferente, muito diferente, dos crimes familiares. Porque nos crimes familiares, se eu tiver aí, quantos? 5 minutinhos? O senhor tem. O senhor tem Nos 9 crimes, minutos. então, nos crimes familiares, o que acontece é a absoluta ausência de premeditação. O que chamou atenção no caso de Suzane é que essa premeditação ocorreu. Não ocorre normalmente nos crimes familiares. Não há uma premeditação anterior. Olha, é uma explosão de momento. Mas no caso dela não tem uma psicopatia? Olha, Dos eu não 3. sou. Então, eu não sou. Eu não sou médica também. Mas eu Mas posso sei dizer, lá. por exemplo, que Uma sociopatia. ela manipulou os dois com absoluta facilidade. Né? Principalmente o namorado dela, que se apaixonou por ela. Só para te fazer um parênteses, eu tive um caso uma vez, assim, de um marido e mulher, a mulher e o amante combinaram de matar o marido. Até aí, novela das 8. Estamos cansados de ver. Só que morrem os dois. O marido e o amante. Ela tinha um terceiro amante. Esses casos são bons, doutor. Conta isso pra nós. Da Suzane, todo mundo sabe. Conta isso pra nós, que esse é bom. Terceiro amante. Eu fiz o júri dele. E ele confessava, assim. Né? Eu cheguei e falei, o senhor está arrependido? Eu falei, eu estou muito arrependido, eu não penso em outra coisa. Mas você não sabe qual o que é pior. Porque se eu me pedisse de novo, eu faria outra vez. Homem é burro quando se apaixona, porque mulher não faz isso, não. Não, quantas mulheres que escondem droga pro namorado em casa? Mas não mata. Mulher não é tonta desse jeito dessa. Que loucura. As mulheres, nos crimes de sangue, elas são os agentes reitores, elas são os mandantes. Né? Elas encomendam as mortes. Se meu marido estiver vendo aqui... Elas não vão enfrentar o adversário, mas você vai enfrentar o bicho maior. O que você vai fazer é pegar um bicho grande, convencer o bicho grande a matar o bicho maior. Pronto. Estamos realizados. Dos casos de mulheres que eu tive no tribunal do júri, meu marido. Execução mesmo, pouco. E foram casos assim extremos, foram casos de explosão. Agora, esse planejamento, né, de morrer o marido e o amante, porque ela tinha um terceiro que apareceu assim no último capítulo. Você sabe as novelas mexicanas que aparecem no último capítulo? Adoro. Carlos Alberto Fabiano. O Carlos Alberto. E o Dobrando Joaquim, que aparece lá, mas foi eu. E Dobrando Joaquim, que matou Carlos Alberto Frederico. Adoro esses casos. E o cara falando daquele jeito, eu falei, meu Deus, o cara, ele faria de novo, né? Porque ela ainda está foragida. Ela ainda está foragida. Ela ainda está foragida. Aí eu perguntei para ele, falei assim, pelo menos, é um caso que eu acompanho mais ou menos, a última vez que eu fui saber, uns 4, 5 meses atrás, ela estava foragida. Você sabe onde ela está? Claro que eu sei onde ela está. Ele não entrega. Não, o cara matou por essa para arrancar a cabeça dele. Assim. Ela estava esperando para a gente viver o nosso grande amor. Aí eu achei assim, que te garante isso? E se ela não estiver te esperando? Minha mulher era casada, tinha um amante, ele era o segundo, ele ainda acredita, né? Que loucura. E se ela não estiver te esperando? Tipo assim, eu nunca tinha pensado nisso. Você destruiu a minha vida. Isso destrói a minha vida. Porque eu não penso em outra coisa a não ser nela. Imagina a gente viver junto e tal. Porque eu falei assim, você sabe naquele diálogo mas se ela não estiver esperando. Aí deu clique nele. Deu clique nele, esse cara deu Esse cara vai ter um treco aqui.
nós não vamos condenar. Ele vai morrer sem condenar. E tá preso e ela tá solta. Tá solta. Tá solta. Olha. Em algum lugar do Brasil, em algum lugar desse planeta ela está, certamente. Se você estiver assistindo a nossa live, se entregue no Ministério Público mais próximo. Mas o amor faz a gente perder a noção do perigo. Né? Por que os adolescentes acabam transando sem proteção nenhuma? Porque eles amam tanto que acham que não vão engravidar, que não vai acontecer nada. Certo? E acaba acontecendo. Quantas mulheres estão presas na penitenciária feminina porque guardaram instrumentos do crime, guardaram droga daquele homem que elas amavam e tal. Né? Quantas? Ai, doutor, quantas histórias o senhor tem? Então, eu estou falando da sua família, não sei se é Breno Tardelli. O Breno é meu filho. O Breno é espetacular. O Breno é um... Como tem história? Queremos saber todas as histórias do seu pai. O Breno, ele é alguém que ainda vai fazer história por aqui, assim. Né? O Breno é advogado também? Ele é, mas ele trabalha em outro ramo. Ele descobriu a editoração de livro, né? E descobriu bem descoberto. Ele não é uma coisa que ele está sabendo lidar muito bem. Né? Breno, falamos depois da live. Depois a gente conversa. Tem as histórias, assim, tem um monte de histórias que se acumulam. Né? Eu só termino com uma engraçada, assim, tragicamente engraçada. O camarada recebeu uma encomenda de matar um cidadão do outro lado da cidade de São Paulo, ele foi e matou. E quem contratou exigiu a rainha da má, da Branca de Neve, não exigiu o coração da Branca de Neve, e o caçador não dá um migué na rainha e leva o coração do viado. Ele aplica um 71 lá e leva... Certo? E leva outro. Ele exigiu a cabeça da vítima. Ele vai, ele mata, arranca a cabeça. E põe a cabeça numa sacola do supermercado. Só que essa cidade é muito louca. Essa cidade é um hospício de 10 milhões de pessoas. Roubar a cabeça. Não, ele acaba o crime e tem uma greve de metrô, de ônibus, de trem. Você dá uma ziquezira geral no trânsito e tem que vir a pé. E onde ele vai parando, ele vai tomando uma caninha. Chega na casa do mandante sem a cabeça. Fica banal. Sem a cabeça, não paga, você está mentindo. E ele volta procurando a cabeça. O cara esqueceu a cabeça em algum bar. Ele perdeu a cabeça. Ai, ele chega na casa 20 segundos. 20 segundos vai cair. Ah, que pena. Ai, meu Deus. Conta a história. Um beijo. Termina a história. Achou a cabeça ou não achou? Não achou a cabeça. Nunca essa cabeça foi achada. Te agradeço imensamente. Beijo. Obrigada por tudo, viu? Brigadão. Beijo, gente. Tchau.